É, pessoal, o Vasco confirmou a lesão do goleiro Léo Jardim e pode ser desfalque na partida de amanhã contra o CSA pela Copa do Brasil. O Vasco, inclusive, postou um boletim médico confirmando a lesão do arqueiro Cruz Maltino. Agora eu quero saber do senhor Flávio Rodrigues de Souza, que além de ser árbitro, ele também é médico, né, para descobrir se o goleiro tá fazendo cera ou se realmente ele tá sentindo alguma coisa. Quero ver o que ele vai falar agora. Espero que a CBF puna o árbitro da partida de Internacional contra o Vasco da Gama. O Vasco negocia a volta do volante Cruz Maltino, Cauã Barros, que joga hoje no América Mineiro, que inclusive vem se destacando na Série B, recebeu 2 propostas do Cruzeiro, mas o Vasco já recusou. Agora o Vasco tenta o retorno do jogador. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, eu vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos aí a 60 likes. E comenta aí embaixo de que estado você tá falando comigo, para me mandar um abraço no final do vídeo seguinte, beleza? Então é isso, pessoal, agora vamos para as informações e falar sobre os assuntos. Vamos começar falando sobre a informação mais importante, creio eu, que é sobre o Léo Jardim. O Léo Jardim pode ser dúvida, na verdade pode ser não, é dúvida para o jogo de amanhã contra o CSA, pela Copa do Brasil. Vamos lá, o BTB postou no dia de ontem, ó. Léo Jardim lesionado. O Vasco da Gama divulgou em nota à imprensa que o goleiro Léo Jardim teve uma lesão na costela e está em tratamento intensivo. Exame de ressonância identificou um trauma com hematoma de 3,1 vezes 2,3 centímetros na região. O goleiro segue sob cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. O exame foi feito, inclusive, no dia de ontem, dia 28/7, e a divulgação foi autorizada, né, pelo atleta e também pelo médico responsável. Então tá aqui, ó, o boletim médico, né, do Léo Jardim, tá ali falando que observam, né, em correspondência ao marcador cutâneo, falando sobre a lesão do Léo Jardim realmente. Então tá ali, é um boletim médico, igual qualquer outra pessoa quando vai no médico recebe, né, um boletim falando o que a pessoa tem. Então, cara, agora eu quero saber do árbitro da partida do Internacional contra o Vasco, o que ele vai falar, né? Porque além dele ser árbitro, ele também é médico, para identificar se o goleiro tá fazendo cera ou se realmente o goleiro tá sentindo alguma coisa. E no caso do Léo Jardim, a gente pensou que seria uma cera, né? Se fosse uma cera, o Léo Jardim não tava certo. Não tá na razão. Mas, obviamente, faltou coerência do árbitro. Eu quero ver se no próximo jogo, vamos dizer, sejam Flamengo e Fluminense. Quero ver se ele vai ali expulsar o goleiro Rossi, expulsar o Fábio, que fazem cera pra caramba. Eu duvido, tá? Enfim, falta coerência na arbitragem brasileira. E aí agora tá aí, ó, boletim médico, né, confirmando a lesão do goleiro Léo Jardim, inclusive é dúvida para o jogo de amanhã, jogo importantíssimo, CSA contra o Vasco, jogo da ida da Copa do Brasil. Então pra você ver, né, cara, afinal de tudo o cara realmente estava sentindo dor, não era nem cera. Enfim, muito complicada essa situação. E, inclusive, o Paulo César Rodrigues falou sobre essa situação, né? O Vitor Sérgio, na verdade, perdão, falou sobre a situação aí do Léo Jardim e também do torcedor vascaíno, que tá na razão, né? Vamos lá, ó, deixa eu colocar o vídeo pra vocês assistirem junto comigo, pra vocês escutarem o Vitor Sérgio aí falando, cara, que é um baita de um comentarista, entende muito de futebol, falando sobre a situação aí dessa polêmica que aconteceu aí de Vasco, né? Internacional, Inter contra o Vasco. Vamos lá. Neste mesmo jogo, não é no Campeonato Paulista, não é quando o Flávio vai para apitar na Comebol, não é na Série B. É no primeiro tempo desse jogo. Neste mesmo jogo, com 27 minutos do primeiro tempo, 27 minutos, a imagem tá aí para quem quiser ver. A gente não pode botar porque a gente não tem os direitos, mas tá aí você olhar o auxiliar da preparação do Inter vai do lado da trave ali e fala pro Rocher, cai que o Roger quer dar instrução. No mesmo jogo. Exatamente o que o Léo Jardim fez. Exatamente igual. Exatamente. E a sequência de transmissão aparece o cara indo lá, falando pro Rocher cair. O Rocher caindo. O Rocher caindo. A imagem seguinte que o diretor de TV coloca, sabe o que é? É o Roger num bolinho de 4 jogadores do Inter passando instrução. Porque o time tava tomando sufoco. Porque o time tava tomando um baile do Vasco. É isso aí. E o que o Flávio fez?
Nada. Não deu cartão amarelo. Entendi. Não, então, inclusive, assim, deixou atender o Rocher. Deixou atender dentro do campo. Exatamente. E tem que ser, porque é goleiro, o goleiro tem que ser atendido dentro do campo. Não adianta você mandar o goleiro sair e o jogo recomeçar porque não tem goleiro. Então, assim, o torcedor do Vasco que está se sentindo roubado, e eu tô falando a palavra popular, que o torcedor né? fala, Popular, isso. o torcedor do Vasco que está se sentindo roubado, ele tem razão em se sentir. Porque no mesmo jogo, o mesmo árbitro tomou uma atitude completamente diferente na mesma situação. Tá, mas então você fala isso em relação a critério do próprio árbitro. A critério do próprio árbitro. E não em fato pela situação. Então, aí que daí é outro tem ponto. Tem uma segunda coisa, que é, a partir de agora vai ser assim? A partir de agora, todo goleiro vai ser tratado assim? Que aí acho que a dor do torcedor do Vasco vai diminuir um pouco. Ele vai falar, tá bom, o meu foi o primeiro, entre aspas, o meu foi o primeiro, mas a partir de agora vai ser assim. Alguém aqui acha que agora vai ser assim? Não vai. Não. Então, assim, com todo carinho, você fazer a coisa que a lei manda e ser injusto pode acontecer. O árbitro rasgou o regulamento em algum momento? Não. Ele foi justo? Não. Ele não foi justo. E acho que por isso que o torcedor do Vasco tem todo o direito de se sentir injustiçado. Então tá aí, é exatamente isso. O Vitor Sérgio ele falou tudo que o torcedor vascaíno tá sentindo, né? Porque é o que eu falei pra vocês, o Léo Jardim ele não tá certo, mas falta coerência, né? A partir de agora vai acontecer com o Rossi, com o Fábio do Fluminense, com o John do Botafogo, com o Everton do Palmeiras, vai acontecer com todo mundo? Se acontecer, beleza, o Vasco foi o primeiro a acontecer, né? Com o Léo Jardim. Agora com os outros goleiros vai ser ali em seguida, né? E aí vai acabar a cera no futebol ali dos goleiros. Mas, cara, a certeza é única, né? E que não vai acontecer. Isso não vai acontecer, né? A cera, ela é normal, né? No futebol brasileiro, pelo menos, ela é normal, né? Várias vezes vocês viram. Na mesma partida aconteceu a mesma coisa. O massagista foi do lado do gol do Rocher e pediu para o goleiro se tacar no chão, porque o Roger estava tomando um sufoco, o Internacional estava tomando um sufoco do Vasco, e o Roger precisava falar com os jogadores. E foi o que aconteceu. No mesmo jogo, na mesma partida. E o Flávio Rodrigues de Souza, né, o árbitro ou médico, né, não fez nada. Não deu nenhum cartão amarelo, não expulsou, não fez nada. É complicado, cara, é o que eu falo pra vocês, é falta de coerência. Se tiver coerência, beleza, mas não tem. Vamos lá, pessoal, outra informação que tem agora pra gente falar é sobre o volante Cauã Barros, né? Que vem se destacando na América Mineira na Série B, é um destaque na Série B, nesse Brasileirão Série B hoje, em 2025, vem fazendo excelentes partidas no América, e inclusive recebeu 2 propostas do Cruzeiro, o Vasco prontamente recusou, e agora o Vasco está fazendo contato oficial, né, com o América Mineiro, pelo retorno do volante Cauã Barros. O Admar Lopes, diretor do Vasco português, chegou agora, iniciou as tratativas já, né, mas o negócio é bem complexo. Por quê? Há uma multa de mais de R$500 mil e exigência de renovação com aumento salarial por parte dos empresários do volante. Então vamos lá. O Vasco tem que pagar uma multa acima de R$500 mil para o retorno do jogador e os empresários do jogador, que é um aumento salarial também, tá? O Cruzeiro, inclusive, né, time de Minas Gerais, tentou contratar o jogador, mas o Vasco recusou 2 propostas. A última foi de $500 mil por 75% dos direitos econômicos do jogador. A negociação está oficialmente em andamento, tá? Informação dada pelo Vene Casagrande lá do SBT Rio, ok? Então, informação importantíssima pra gente saber, né, do volante Cauã Barros, é um baita de um volante, né, da cria da base do Vasco, ele inclusive foi panelado, a realidade é essa, né? Ele foi panelado pelo Ramon Dias, teve alguma discussão com o treinador argentino no Vasco, acabou que o Ramon Dias preferia colocar o Praxedes em campo do que o Cauã Barros. Hoje o Barros está emprestado ao América, né? O contrato do Barros com a América se encerra somente no final do ano, mas o Vasco quer já o retorno do jogador nesse meio da temporada de 2025, ok? E para conseguir esse retorno, precisa aumentar o salário do jogador e também pagar uma multa ali acima de R$500 mil. Não é grande coisa, né? Mas, cara, como que o Vasco... só acontece com o Vasco, né? O Vasco ele empresta um jogador para uma outra equipe, agora o Vasco quer o retorno dele antes de acabar o contrato lá. O Vasco tem que pagar uma multa pro seu próprio jogador voltar.
Gente, é algo bizarro, né? Enfim, os números do Cauã Barros são excelentes, tá? 21 anos de idade, nasceu em Petrolândia, no Brasil. Ele tem 1,83 de altura, joga como meio ofensivo, volante e tal. Ele tem contrato com a América, como eu falei, até o final do ano, dia 31/12/2025, né? Aqui, ó, joga como meio ofensivo, meia central, volante, joga nessas 3 posições. Temporada passada, o Cauã Barros ele foi emprestado ao Amazonas, também da Série B, fez um bom ano, não como esse ano de 2025 no América Mineiro, né? Aqui ele foi muito, aqui no América Mineiro ele jogou muito mais bola do que no Amazonas. Vamos dar uma olhada no desempenho atual do Cauã Barros nessa temporada, pra gente poder falar um pouco sobre o jogador, né? Temporada 24 e 25, ele jogou 28 jogos, 5 gols, 0 assistências, 10 cartões amarelos e 2.116 minutos jogados. O Cauã Barros tem com a camisa do América Mineiro, né? Nessa temporada de 2025. 10 jogos pelo Campeonato Mineiro, 17 jogos pelo Campeonato da Série B com a América e um jogo pela Copa do Brasil. Beleza? Então, informação importante pra gente saber sobre o volante Cauã Barros, né? Que pode pintar aí no Vasco da Gama novamente, né? O retorno do jogador. O Barros tem um contrato com o Vasco até o final de 2026. Então tem aí, cara, né? 1 ano e 4, 5 meses ainda, tá? De contrato com o Vasco. E aí, final do ano agora, acaba o contrato dele. Então, se o Vasco não conseguir o retorno do jogador por agora, provavelmente, final do ano, ele vai voltar pro Vasco. O Vasco vai utilizar o jogador. Até porque é um jogador que vem se destacando na Série B. Não tem por que o Vasco não utilizar ele, tá? Vamos lá, o Vasco, inclusive, já arrumou a logística, né? A logística do Vasco já tá definida em questão de viagem, né? Até porque tem 2 jogos agora. Vamos lá, ó. O Vasco embarca nesta terça-feira, no dia de hoje, né? Rumo a Maceió, onde enfrenta o CSA na quarta, né? Que é amanhã, no caso, pela Copa do Brasil. Na sexta-feira, treina pela manhã e à tarde tem voo direto para São Paulo, né? Já pensando no duelo contra o Mirassol no sábado, dia 2/8, pela 18ª rodada do Brasileirão. Beleza? Então, informação importante pra gente saber aí em relação a logística do Vasco, pra gente saber o que o Vasco vai fazer, como que tá essa situação da viagem do Vasco, né, pra agora pra Maceió, pra jogar contra o CSA e tal. Pra galera que tem a curiosidade de saber, tá aí, beleza? Então, é mais ou menos isso as informações do dia de hoje, beleza, pessoal? Talvez hoje vai ter nossa live aí no canal, se não tiver hoje, amanhã vai ter live certeza, pré-jogo pra vocês, gente, falando sobre Vasco, falando sobre os assuntos e tudo mais. Fiquem ligados aí que é muito importante, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, perdão por estar saindo nesse horário, né, que não é o normal padrão daqui do canal, mas é mais ou menos isso, beleza? Eu acho que hoje vai ter uma live aqui no canal, mais 4 horas da tarde, eu vou programar ali pra vocês ficam ligados aí, né, então deixa seu like aí, se inscreve no canal, hype no vídeo também, não esquece não, tamo junto? Então, talvez aí de tarde vai ter nossa live, ou então um vídeo aqui no canal. Tô até com soluço aqui agora. Tamo junto, gente. Abraço a todos. Fica todos com Deus.